Shalom, nós estamos continuando, a partir do slide de Bereshit, a falar sobre a Torá, e é o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, não é? Ou da Bíblia. Esses 5 primeiros livros nós chamamos de Torá porque eles têm o componente das leis de Deus ao povo de Israel. Então nós entendemos que os filhos de Israel recebem, não é? Os judeus como eu, recebemos a lei do Eterno e esta lei foi compilada por Moisés nesses 5 primeiros livros. Essa lição é só para a gente ter uma visão geral desses 5 primeiros livros e depois nós teremos lições, não é? Divididas, falando sobre cada porção em particular de cada livro da Bíblia, de cada livro do Pentateuco, né, nas suas porções, tá certo? Nas próximas lições, as lições que nós teremos sobre cada porção, nós vamos explicar como esse processo de divisão ocorreu, quais os comentaristas mais clássicos, mais importantes, e também aprenderemos alguma noção acerca do método de interpretação que é usado pelos nossos intérpretes de Torá no judaísmo. Ok? Vamos lá. A Torá e as suas porções, nós explicamos na lição passada que cada livro da Torá ele recebe o nome da primeira porção que ele da primeira porção dele, ok? Então, por exemplo, o primeiro livro que para as Bíblias em geral em português é chamado de Gênesis, na Torá, na Bíblia hebraica, ele vai ter o nome de Bereshit, porque Bereshit é a primeira palavra do livro de Gênesis e é a primeira porção. A porção de Bereshit é a porção, não é, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, versículo de número 8, do livro de Gênesis, e essa porção inteira ela é denominada de Bereshit, ok? Pois ela trata dos princípios, dos inícios, né? Praticamente o tema que o livro inteiro de Gênesis vai tratar. Então, essa é a palavra que dá tema ao livro e dá tema também à primeira porção, ok? Então, o primeiro livro da Torá chama-se Bereshit, que quer dizer no início ou no princípio. A palavra Bereshit, ela é muito interessante, porque ela é uma junção de uma preposição mais a palavra Reishit, né? Bereishit, a preposição em mais a palavra Reishit, que quer dizer cabeça ou começo. A ideia oriental é que todo início, todo pontapé inicial de qualquer trabalho, qualquer coisa, dá-se na cabeça. A pessoa pensa, medita, e então ela, a partir dessa meditação, ela vai dar início ao que ela pretende fazer. Então, todo começo é um começo na cabeça, na mente, né? Na sede onde chamamos que é a sede da alma, onde mora, reside a alma. Então, a palavra Bereshit quer dizer no início ou no princípio. Bom, quando a gente analisa um pouco mais de perto a palavra Bereshit, que é a palavra que dá início ao texto bíblico, né, num sentido geral, a gente acaba compreendendo também que a palavra Bereshit ela está querendo mostrar para nós o início do que Deus quis fazer no mundo, na terra, nas coisas aqui de baixo. Não é o início no sentido de o começo
todas as coisas. É apenas um princípio o qual Deus quis dizer que estava dando-se início, né, ao planeta, à natureza e assim por diante. Porque se nós encararmos que Deus está querendo dizer ali que é o início de todas as coisas, nós vamos ter problemas, né? Nós não vamos saber o início da água, por exemplo, não conta, né? O início dos anjos também não se relata quando começou a história dos anjos, quando eles, onde foram criados e etc. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para nós não pegarmos a palavra, né, no início, no princípio, de forma leviana ou arbitrária e querermos colocar na responsabilidade desta palavra o começo de todas as coisas, que, conforme os nossos comentaristas mais clássicos, não é isso que a Torá ali está querendo nos mostrar. Ok? Bom, como nós vimos, a Torá, né, em suas porções, o primeiro livro, Bereshit, né, ele vai tratar, né, de três coisas básicas, que é o princípio do mundo e da humanidade. A segunda parte narra a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que nós já falamos na aula passada, né? E a terceira parte é dedicada à história de José, ok? O encontro com seus irmãos, o estabelecimento dos 12 filhos de Jacó na terra do Egito, não é? E a forma como se deu o crescimento desses homens para que eles pudessem, formar as 12 tribos de Israel, ok? Já no segundo livro, nós vamos encontrar, deixa eu me puxar para o lado de lá, para não atrapalhar a leitura de vocês. No segundo livro, nós já vamos encontrar o êxodo, né? O povo saindo da terra do Egito, olha, está aí, né? O povo saindo da terra do Egito, toda essa situação dos filhos de Israel sendo perseguidos e etc. A abertura do Mar Vermelho, que é milagre célebre, né, de toda a história dos judeus, né, a nossa história, ok? Então, tá aí, tá? E o segundo livro é chamado de Shemot para nós, né? Geralmente a gente fala Êxodo, né, por causa da tradução grega, né, que deu o nome aos livros de Éxodos, né? Mas em hebraico o nome dele é Shemot, que quer dizer nomes, justamente porque o texto bíblico em Êxodo, né, começa no primeiro capítulo, né, dizendo que estes são os nomes, né? Deixa eu abrir aqui, né? Vael Shemot, tá? Deixa eu abrir aqui, só para a gente uma sinopse aqui, né? Tá aqui, ó, Êxodo capítulo 1, verso 1, ou Shemot, capítulo Perek Echad, né? Pasuk Echad. Vael Shemot Bnei Israel Ha'avi. Olha só, Rabaim, né? Que vieram, tá? A Mizraim et Yaakov ish uveito baô. Então, o que é interessante é que o texto começa dizendo estes são os nomes, tá? E por isso o livro acaba sendo nomenclaturado com a palavra nomes. E a primeira porção também do livro de Êxodo é nomenclaturada com a palavra nomes, ok? Então é Shemot. Shemot, que significa nomes, narra a vida de Moisés, a aparição de Deus a ele, os milagres, né? E as pragas no Egito, né, o êxodo do povo judeu e a travessia do Mar Vermelho. Nesse livro está descrita grande parte da constituição civil e religiosa do povo judeu e a construção, que é muito importante, a construção do Mishkan, do tabernáculo. Ela está inserida no livro de Êxodo, né? A construção e a inauguração. O livro de Êxodo termina com a inauguração do tabernáculo, do Mishkan, né, do grande lugar de culto ao Senhor.
Logo depois, a gente tem a porção de Vaikra, né, que é a porção em si, né, leva o primeiro nome, né, o livro, perdão, leva o primeiro nome, né, da primeira porção, que é Vaikra, ok? E quer dizer e chamou. Por quê? Porque o texto começa, o livro de Levítico começa, né, que seria Levítico em português para a gente, mas Vaikra em hebraico. Por quê? Porque começa com Deus chamando o Moisés para dentro ou para perto do tabernáculo. O tabernáculo é inaugurado e logo diz, né, o texto vai falar para nós, né? Deixa eu pegar aqui, só para a gente ler de fato como está escrito, né? Não inventar, né? Falta uma palavra ou outra, a gente fala rápido e vai faltar uma palavra, né? Então tá aqui, ó, Levítico, né? Está escrito: Vaikra el Moshe vaidaber, né? Adonai. Então, e chamou para Moisés, tá? E disse Adonai, né? Chamou Moisés, chamou, né? El Moshe, né? E chamou a Moisés, tá? E disse a ele, falou a ele palavras, né? Deu algumas palavras importantes para Moisés, ok? E aí ele diz o seguinte: a primeira parte desse livro dedica-se aos sacrifícios, você vai ver, né? Os sacrifícios são 5 grandes sacrifícios mencionados logo na abertura do livro, né? Ao ritual de consagração de Arão e os seus filhos, os sacerdotes, né? Eles são dedicados ali, são consagrados ao trabalho no tabernáculo, né? A segunda parte desse livro descreve as leis de Kashrut, ou seja, as leis alimentares. Então, você quer saber o que o judeu pode comer ou não, leia o livro de Levítico, porque boa parte das leis de Kashrut são as leis alimentares e as leis de comportamento estão aqui. As leis, né, de dieta alimentar, de pureza e impureza também estão descritas neste livro, porque é basicamente a Torá dos Kohanim, né, a lei dos Kohanim, dos sacerdotes. Por último, esse livro descreve as festas, né, e as datas sagradas, as leis do jubileu, as bênçãos, né, reservadas para aqueles que são cumpridores dos mandamentos divinos. Então, é um livro muito importante, porque ele versa justamente sobre as leis do Eterno no que tange à alimentação, as leis rituais de pureza e impureza, né? As leis cerimoniais de matrimônio, etc. Então, é um livro muito importante e é um livro que tem esse apelo pessoal. Deus chama Moisés e dá a ele detalhes da lei ritual e como será o trabalho dentro do tabernáculo, ok? Após nós temos aí, eu vou me empurrar para o lado de lá de novo, né? Nós temos aí Bamidbar, né? Que é o livro praticamente das peregrinações, né? No deserto, né? Bamidbar quer dizer no deserto, tá bom? E o quarto livro narra, né? Que é o quarto livro, seria Números, mas é Bamidbar para nós, né? Judeus. O quarto livro narra os acontecimentos ocorridos com o povo, quando habitava o deserto, né? A primeira parte relata os censos e as disposições das tribos, a consagração dos levitas para o serviço do tabernáculo, acontecimentos, né, e leis ocorridas, né, antes da partida do Sinai, tá? A segunda parte descreve, né, a estadia no deserto, as dificuldades, né, os 12 espiões e a falta de confiança do povo, tá? É relatado aqui. Relata a rebelião de Korah, né? Korah, Datan e Abirão, né? Korah, e o episódio de Moshe nas águas de Merivá, a morte de Arão e a chegada do judeu às margens orientais do Jordão e praticamente, né, a morte de Moisés, né? O decreto da extinção da morte do Moisés, ok? Moisés fere a rocha, né, e ele não pode mais entrar na terra
prometida. O livro de Números é um livro que tem como é que a gente diz? Tem uma denúncia, não seria denúncia, né? Tem um testemunho da parte de Deus muito forte para com Moisés, né? Deus olha para Moisés, quando Miriam e Arão falam mal dele, Deus olha para Moisés, chama, né, os 3 irmãos à porta da tenda e fala para eles, olha, o Miriam e Arão, se existe profeta no meio de vocês, eu falei por meio de profecia, em visões, revelações, alguma coisa nesse sentido, dando a ideia de que Deus enviou um recado. Tá? Quando Deus fala assim, eu falei por visão, por uma revelação, por qualquer outra coisa, está dando a ideia de que Deus falou através de um recado. Deus mandou um recado. Né? A ideia é como se Deus tivesse telefonado, tivesse mandado uma carta, um mensageiro, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando ele vai falar de Moisés, ele diz, não é assim como meu servo Moisés, pois boca a boca, né? Ou seja, da boca de Deus para o ouvido de Moisés, da boca de Moisés para o ouvido de Deus, né? Se é que Deus tivesse ouvido, né? Deus não tem ouvido igual a gente, né? Ele escuta sem precisar de ouvido. Então, boca a boca tenho falado com ele. Deus está querendo dizer que ele tem conversado com Moisés sem intermediários, né? Sem terceiros, sem pessoas ali intermediando, né? Então, é muito importante a gente reparar isso, que Deus ele dá um testemunho de Moisés, mostrando que a profecia de Moisés é superior até mesmo à profecia dos pagãos, porque existem pessoas que às vezes, no momento, ele vai ser usado em profecia. Ele não é um profeta, mas ele vai ser usado em profecia. No próprio livro de Números, a gente encontra isso. Por exemplo, Números, que é o Bamidbar, né? No capítulo 23, a gente tem a história de Bilam, né? Ou Balaão, que é um profeta dos homens, né? Um profeta das nações, né? Um profeta pagão, e que ele foi usado por Deus, né? Ele é usado por Deus, ele tem conexão com Deus, ele consegue, né, extrair do mundo espiritual informações da parte de Deus que são importantes, tanto para a vida dele quanto para a vida de terceiros. Mas ele não é um profeta na qualidade dos profetas de Deus mesmo, né? Não é um profeta exclusivo de Deus, porque, como bem a gente sabe, o Balaque diz, olha, vem cá e amaldiçoe esse povo, porque eu sei que tudo que você abençoar será bendito, tudo que você amaldiçoar será maldito. Então, o Balaão, ele aceita isso, né? E ele força a barra com Deus para ele amaldiçoar o povo. Mas o Eterno, né, muda a maldição em bênção, né? Isso é muito interessante, né? Toda vez que alguém tentar nos amaldiçoar, nós temos Deus que muda a maldição na boca dos filhos dos homens em bênção para com a nossa vida, ok? Por último, a gente tem o texto de Devarim, né? O texto de Deuteronômio, que é chamado na Bíblia hebraica de Devarim, ok? Devarim significa palavras, é o 5º e último livro da Torá, né? Constitui-se dos discursos pronunciados por Moshe ao povo, tá bom? É o último grande discurso, é chamado de cântico, né? É um cântico de Moisés, tá? E é o último grande discurso de Moisés, onde ele explica até algumas coisas que a gente estava meio sem entender no livro de Números e no livro de Êxodo, né? Então, aqui, nesse último discurso, Moisés explica algumas coisas, tá bom? Então, constitui-se dos discursos pronunciados por Moshe ao povo, relembrando todos os mandamentos divinos e a necessidade do cumprimento sincero dos mandamentos, né? Aqui Moisés repreende o povo por falhas, né, passadas, mas também os abençoa, né? Destaca-se nesse livro o cântico de Moisés chamado Haazino,
que é o cântico que nós cantamos na sinagoga, né? Então, esse é o resumo aí da Torá, né, do Pentateuco, e na próxima lição nós vamos entrar no livro de Bereshit, né, no livro de Gênesis, para nós estudarmos, tá, o livro de Gênesis com as suas porções, né, o que cada porção tem para nós, ok? Eu te aguardo na nossa próxima lição, querendo Deus, tá? O Eterno abençoando a você, né, e a minha vida em nome do Deus Eterno. Até lá.